queria agradecer a oportunidade, agradecer a confiança do colégio e agradecer aos companheiros do colégio que fizeram esse trabalho conosco. Apenas como motivador, nós temos um encontro mundial que sediaremos no Rio no ano que vem, Congresso Mundial de Bucomaxilofacial, uma oportunidade a todos de estarmos juntos com os grandes ícones mundiais. Registro a ausência de conflito de interesse. Alguns falam, eu fui consultor de uma empresa produtora de placa há alguns anos atrás, o pessoal ainda ficou com essa imagem. Não tenho mais nenhum conflito de interesse sobre esse assunto. Sou titular do colégio há alguns anos e remido. Tenho, além de meu discurso e meu microcurrículo, a satisfação de ser escoteiro e de ser rotariano. E eu determino isso bem como sendo um nível de comprometimento e de transparência na ética e na tentativa de ser mais dentro das regras possíveis. Quero de novo agradecer a essa equipe toda que durante 3 anos mais ou menos trabalharam em cima desse projeto. 3 gestões de presidência, o apoio da empresa Evidências, que foi contratado pelo colégio, e todo o nosso grupo de apoio do Brasil nessa equipe. Já foi falado, somos quase 2.000 especialistas, a maior estrutura nacional de especialidades e a segunda no mundo. E há muito tempo a nossa especialidade e a nossa associação, a nossa instituição, se preocupa com a ética, com a transparência e com o comprometimento. Muito antes do compliance, antes mesmo de qualquer apontamento jurídico ou discussão legal ou até de qualquer demanda suspeita que aconteceram em alguns meios de comunicação. A primeira vez que conversamos sobre isso foi em 2013, no Congresso Brasileiro do Rio de Janeiro. E tínhamos já, naquela época, assuntos trabalhados sobre a racionalização do uso de OPME. 2013, então fazem 5 anos que nós começamos a trabalhar isso, antes de qualquer outra articulação. Em 2012, tivemos uma reportagem no Fantástico, que foi em cima deste congresso. Algumas coisas aconteceram neste momento. Foi também, neste momento, continuado o trabalho sobre esse assunto e se foi criado em 2014 a Câmara Técnica que desenvolveu esse trabalho. No COBRAC de 2015, COBRAC é Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, em Salvador, de novo, trouxemos o assunto no Congresso Nacional, agora trazendo um microcurso de odontologia baseada em evidências, medicina e odontologia baseada em evidências, o uso racional num fórum de OPME e a ética e bioética em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. No ENEC, em Manaus, fizemos uma mesa redonda em cima disso, relacionando auditores e cirurgiões bucomaxilofaciais, enfrentando também essa problemática. Encontro Norte e Nordeste. Em maio de 2018, o ENEC, também em Maceió, foi abordado o assunto. Mais recentemente, em Ribeirão Preto, agora em outubro, apresentamos numa reunião do colégio o assunto e também no Sul Brasileiro, em novembro de 2018. Então, o Colégio Brasileiro, como sendo a entidade de classe representativa dos maxilofaciais dentro do Brasil na área científica, tem se preocupado com isso há muito tempo. Em 2014 e 2015, coragem, visão, desprendimento, espírito científico e crítico do próprio colégio, houve a nomeação da Câmara Técnica de Diretrizes e Procedimentos, foi me dada a honra de coordená-lo e continuamos mudando de nome, Comissão de Bioética e Recomendações de Boas Práticas na gestão 16-17. Na gestão do Dr. Nazareno, encerramos esse assunto na compilação final. Importante destacar que isto traz um apoio à atuação do bucomaxilofacial que se estabelece ou na própria cirurgia como cirurgião, ou em autorizações, autorizadores e auditores, ou na segunda ou terceira opinião, ou em perícias e até em assessoria tecnológica de desenvolvimento de materiais OPME.
A discussão está, e os questionamentos estão, em sistemas de osteossíntese, em implantes, em próteses totais de articulação temporomandibular, em produtos e substâncias indutoras e substitutos ósseos, em colas e agregadores e em materiais especiais propriamente ditos, serras, brocas e outros. Qual o objetivo efetivamente e as consequências? De base para a tomada de decisão dos especialistas, dos convênios, operadoras, planos de saúde, dos hospitais, das avaliações de segunda opinião e outras, de processos e questões judiciais legais, de agências de saúde, do governo e de outras sociedades que interagem com a bucomaxilofacial. Sem entrar no mérito, efetivamente, existiam superindicações e subindicações. E o paciente no meio desse problema. Superindicações, muitas vezes, por mal intencionados, e, do outro lado, instituições de saúde querendo preservar-se o máximo possível desses processos de espólio que estavam acontecendo. Então, a gente entende isso perfeitamente e devemos ter a hombridade de enfrentá-los mutuamente, conjuntamente, de frente com o problema. Foi assim que nós participamos, inclusive, fomos convidados ao 10º encontro anual em 2016, aqui no Matsud, de órteses, próteses e materiais especiais, onde lá se discutiu uma série de coisas, inclusive a troca do nome de OPME começa a ser entendido no mundo como dispositivo médico implantável, embora nós sejamos odontológicos, o dispositivo é médico implantável. As padronizações naquele encontro foram mostrados que a Anvisa tem uma série de dificuldades, porque para cada procedimento e para cada prótese ou OPME tem uma série de nomes, e nomenclaturas e códigos, então a falta de uma padronização foi apontado lá, e isto veio provocado por uma carta de acordo que aconteceu na Anvisa, junto com uma série de órgãos que busca padronização. Trouxe já não trouxe da bucomaxilofacial para não ser vilão ou delator. Mas, assim, saímos num custo do produto de fábrica de 2 mil, e temos no mercado, no mínimo, 18 mil. Esta é uma prótese de joelho nacional. Então, o aumento de todo o valor no meio desse processo de comercialização. Participamos como representantes do colégio na CPI da máfia das órteses e próteses, orientando a comissão, a CPI, de como atuava o bucomaxilofacial e como nós usávamos e indicávamos as próteses. Tivemos lá em Brasília, que foi talvez a entidade, a comissão que mais se mostrou isso aos órgãos de imprensa. A CPI trabalhou 118 dias, ouviu 70 especialistas entre diversas áreas, acabou tendo dali uma recomendação do Ministério Público Federal, dos estaduais, a entrada da Polícia Federal, enfim, todos os órgãos legais nesse processo, e uma legislação efetiva que foi começada a ser incorporada ali. Houve 10 indiciamentos em crimes de estelionato, só também uma demonstração do material que a gente tem como informação. Somos 14 mil empresas, mais ou menos, do setor de OPME, dispositivo médico implantável. Gera-se neste processo 135 mil empregos no Brasil. Enfim, as denúncias que aconteceram nesse meio tempo, São Paulo lá na frente, eu não fico longe, Rio Grande do Sul, eu sou de Porto Alegre, Mato Grosso, Maranhão, enfim. Aconteceram 164 denunciados distribuidores, 31 fabricantes, 163 médicos, 12 médicos, se encontra aqui médicos e dentistas, 12 importadores, 54 hospitais nesse processo todo. E daí saiu a política do compliance. Foi evoluindo a política do compliance, um comprometimento dos profissionais de todo o setor envolvido. Entidades civis reforçam o compromisso de não pagar mais comissões, um compromisso ético por inteiro
implica, inclusive, dos compromissos éticos profissionais dos nossos colegas e da nossa entidade. Então, compliance como conceito tem aqui fazer cumprir normas e regras o mais transparente e legal possível, vem do inglês comply, e que significa agir de acordo com uma regra, com uma instrução interna ou com uma orientação. E aqui eu faço o nosso espírito. É evidente que isso é um papel de todos os players do processo. Seguradoras, operadoras, sistema de saúde, hospitais, fábricas, distribuidores, nós, profissionais de saúde, e a supervisão do Ministério Público e de outros órgãos fiscaladores nacionais. Comprometimento das empresas também implica dos maxilofaciais, compliance institucional, e por isso o colégio saiu na frente dessa jornada e se estabeleceu como a primeira instituição nacional de odontologia a estabelecer parâmetros de comportamento de uso adequado e racional de próteses, órteses e outros materiais especiais. A discussão é uma discussão ética, não existe meia ética, precisa se aprofundar. Nós precisamos enfrentar isso como um processo a ser apurado na sociedade. A transparência é, sem dúvida nenhuma, a regra geral, onde todos, inclusive os profissionais de saúde, participam sem exceção, cada um dentro do seu espaço. Tinha um termo de uma música, cada um dentro do seu quadrado, mas o quadrado todo faz o piso que sedimenta a nossa estrutura, onde o respeito e dignidade é a tônica de todos os processos, de todas as instituições. Então, a participação do colégio é baseada na transparência, na legalidade, na moral, na ética e na participação do associado. Demonstra coragem da instituição e dos seus dirigentes, porque nem todos estão dispostos a discutir. O colégio fez. Qual foi a proposta? Um documento que baliza as indicações de procedimentos no uso adequado de órteses, próteses e órteses. A Câmara Técnica e a Comissão criaram esse documento através dessa equipe. Profissionais foram indicados pela diretoria, que fez um curso de balizamento técnico através de uma empresa contratada de Campinas, a Evidência. Fizemos um curso de medicina e baseado em evidência para equalizar os conceitos. Os parâmetros foram base científica, conduta ética, destacar e prestigiar o caráter do especialista e determinações da própria especialidade. Essa empresa nos ajudou a fazer os processos de execução desses parâmetros na primeira etapa. Tivemos 2 etapas. As diretrizes foram primeiramente baseadas em evidências e os tópicos não suportados por medicina baseada em evidência foram consolidados por consenso dentro da equipe. Isso foi baseado nos modelos internacionais de guidelines que existem no mundo e no Brasil em algumas especialidades de medicina, principalmente a de cardiologia, que tem os guidelines muito bem estruturados. O projeto foi totalmente custeado pelo colégio, sem nenhum conflito de interesse institucional. Todos da Câmara Técnica prestaram declaração de conflito de interesses, apesar de não interferir na conduta profissional de cada um, todos atuaram. O PME é a sigla normalmente usada para esses materiais, isso temos no documento, o documento traz na sua primeira etapa esses conceitos que eu não vou repetir, mas estão ali. Então, nos baseamos na legislação e nos documentos públicos de conceitos desses materiais, exemplificamos no documento final o que são cada uma dessas próteses, órteses e materiais especiais, material de síntese. Tudo isso está só repetido no documento. Ele tem recomendações e parâmetros para ortognática, cirurgia de ATM, cirurgia oral, reconstrução, trauma, tumores e uma série de materiais especiais. Foi colocado em discussão, analisado pela Câmara Técnica, apresentado o documento e foi publicado no site do Colégio. O Dr. Laureano vai falar sobre isso em seguida. Os desafios que nós temos é manter esse documento atualizado. Ele não pode ser o documento para alguns, ele tem que ser o documento para todos. Então, nós já sofremos algumas críticas em reuniões do próprio colégio. Ah, mas eu faço assim, eu faço assado. Isso não é a referência
para a comissão e para o documento. O documento é um documento que se baseia em normas de grande grupo, de grande decisão, e não de interpretações pessoais ou de técnicas individuais que eu tenho melhor preferência. Ele não deve ser atualizado a toda hora, a toda semana, mas ele tem que ser atualizado periodicamente. Não pode mudar de 20 em 20 dias, porque perde o referencial. Então, ele de tanto em tanto tempo, oficialmente, institucionalmente, deverá sofrer adições e modificações para haver uma nova edição em 2020, 2019, enfim, que vá propor isto. Ele promove, então, com essas atualizações, o acolhimento de situações individuais que requerem uma revisão ou uma atualização de técnica ou de novas invenções. Com certeza vai existir críticas, ele não é um documento perfeito, ele estabelece o início, o primeiro passo, precisávamos dar o primeiro passo. Esse primeiro passo é um passo com segurança, mas não definitivo. Ele foi seguro porque ele foi feito com uma equipe de trabalho multidisciplinar, buscando o referencial científico o mais possível. Mas ele é ainda incompleto porque foi, sim, a primeira atividade de uma comissão ou de uma associação brasileira com esse perfil de endodontologia. É um documento que abre a aceitação de atualizações. De novo, é o primeiro passo entre muitos. Queria destacar a coragem e a sensibilidade das diretorias do colégio, a empresa Evidência, que foi parceira nossa durante a primeira etapa, e aos colegas de trabalho que deram, alguns aqui presentes, com isenção, espírito científico, espírito de grupo, disponibilidade e companheirismo no trabalho. Deixo a palavra para o Dr. Laureano continuar a apresentar o nosso documento. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.